A paz do Senhor, irmãos. Por favor, tome o seu lugar. Com muita alegria, eu vos cumprimento nesta noite, agradecendo ao convite que o pastor Júlio me fez para estar aqui. E eu quero dar graças a Deus pela oportunidade. Também dizer aos irmãos a alegria de reencontrá-los. Na semana passada nós tivemos aqui a escola dominical, encerrando o semestre, e tivemos um abençoado momento. Desde já, eu quero deixar a todos vocês o convite para frequentar a escola dominical. A escola dominical é a maior faculdade, a maior universidade que alguém pode frequentar. Muito embora não vai te dar um diploma, mas te dá conhecimento que tem valor, não no MEC, mas valor de cunho espiritual. E pode sim, em algum momento, as lições da escola servir de âncora para sustentar a sua vida. Então, fica aqui o meu convite a todos os irmãos, aos jovens, adolescentes e aos pais que tragam e fiquem com as crianças. Também dizendo aos irmãos que nós teremos no mês que vem, nos dias 15, 16 e 17, o seminário da Escola Bíblica Dominical. E fica o meu convite aqui a todos os professores. O nosso coordenador já está trabalhando neste assunto, mas o convite a toda a igreja. Não é só para a escola, só para professores, é para toda a igreja. Nós teremos aqui, eu vou falar apenas do pastor Ciro Zibord, que é líder de um dos maiores sites da escola dominical no Brasil. Ele vai estar aqui ministrando para adultos. E depois teremos alguém para ministrar para professores de jovens, professores de adolescentes e professores infantis. Então vai ser um trabalho muito bacana, muito legal e de um grande proveito. Fica o meu convite para todos vocês, para os obreiros também, dedicar o fim de semana para nós juntos sentarmos, ouvir e aprender. Sempre se tem alguma coisa boa para aprender. Dito isso, eu quero registrar a minha alegria de encontrar aqui a Tati, minha querida amiga lá da igreja de Viamão, filha de um amigo, irmão Acácio, um obreiro nosso, lá, nosso não, né, deles. Não estamos mais lá, né? Foi um grande companheiro lá, mas um amigão. Jamais esqueço do irmão Acácio, sua esposa. E é a satisfação encontrá-la aqui. Que Deus abençoe, Tati. Muito feliz. Foi uma alegria muito grande te encontrar aqui. Que bom. Deus é bom. Já sabendo que os irmãos estão transmitindo ao vivo, já mandei aqui o link para todos quantos eu pude mandar. E temos ali uma galera lá do Sul assistindo. Minha esposa foi para conhecer a netinha que nasceu a semana passada. Está por lá cuidando da filha, mas estão assistindo lá o culto, meus filhos e outros que eu consegui mandar ali. Pois bem, dito isto, vamos à palavra de Deus. Abra comigo, João, capítulo 5. Eu quero em alguns minutos comentar e meditar com os irmãos nesta palavra. Depois, eu sei que é um culto de ceia, então eu quero ser breve. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto
Um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. O texto que nós lemos nos conta um episódio muito interessante dentre aqueles que a Bíblia relata. Todos são interessantes, mas alguns se destacam dada a sua peculiaridade. Neste, nos diz a Bíblia que Jesus ia para uma festa. Há cogitações se era a festa da Páscoa ou a das primícias, todavia não se pode afirmar com certeza que festa era. E aqui neste enfoque pouco importa, o fato é que Jesus ia para uma festa. No caminho, pouquinho antes de Jerusalém, junto à chamada Porta das Ovelhas, que é a porta pela qual os pastores entravam na cidade e contavam as ovelhas. Era uma porta estreita. Então eles se colocavam ali e as ovelhas iam passando e eles iam contando. Próximo a esta porta havia um tanque, o tanque de Betesda. 5 alpendres, alguns dizem ser 5 pavilhões, outros 5 degraus. Mas o que nos remete é que era um tanque grande e que ali uma grande multidão de enfermos se acercava. A Bíblia vai nos dizer que cegos, mancos, ressecados. É natural que o texto não pode relatar uma por uma das enfermidades. Seriam muitas. As aparentes, as não tão aparentes e as não aparentes. O fato é que havia ali uma grande multidão de enfermos. O lugar por natural já era um lugar inóspito. Também já era um lugar insalubre. Pense comigo um pouquinho, uma grande multidão. Por quê? Segundo a tradição, um anjo descia de tempo em tempo e movimentava as águas. Quando as águas se moviam, o primeiro que entrasse na água ficava curado. Hoje em dia vocês provavelmente já viram, em especial youtubers, comentando que não era um anjo que descia, que era ali uma artimanha dos sacerdotes que contavam essa história para que os doentes fossem para lá e não ficassem perto de Jerusalém por causa da festa. Há outros que dizem que as águas eram retidas um pouco acima, e quando havia a necessidade de que a água fosse empurrada para dentro da cidade, alguém abria a barragem, então a água descia com força e movimentava as águas. Outros dizem que eram águas subterrâneas que afloravam como se fossem águas minerais, então aquele aflorar de águas fazia um movimento. Bem, irmãos, nós sabemos de tudo isso, mas a Bíblia vai nos dizer que um anjo descia. Eu penso
que nós devemos ficar com o texto da palavra, porque a Bíblia chegou para nós exatamente da maneira que o Espírito de Deus queria que chegasse. Se era correntes de águas que moviam, o que importa para nós? Se era águas retidas em uma barragem que se soltavam-se, o que muda para nós? Se era um truque dos sacerdotes para conduzir os doentes e afastá-los de Jerusalém, o que muda para nós? O que muda para os doentes? O que muda para este homem? Não muda nada. É fato que em termos de conhecimento a gente precisa ler e conhecer, a gente precisa saber. Estudar é importante para que conheçamos essas nuances. Porém, eu continuo com o que a Bíblia diz, que um anjo descia. De outro modo, se não era um anjo, o que muda para nós? O fato é que nos diz a Bíblia que uma grande multidão se acercava, e o motivo não era o movimento das águas. O motivo era que o primeiro que entrasse na água saía curado. Então o mover das águas era apenas uma concausa. Todos estavam ali à espera de ser curado. E nos diz o texto, a tradição mostra que quando a água se movia, era uma correria insana. E todos que podiam pulavam na água, se jogavam, se lançavam. Dá-nos a inferência que quem tinha condições pagava cuidadores para cuidar dos seus, para que quando a água fosse agitada, jogassem. Porque imagine você, um cadeirante, claro que não tinha, mas para ficar inteligível para nós, imagine alguém de muleta, imagine o coxo, imagine o cego. O pobre do cego, quando soubesse, a água já tinha parado de agitar. Então havia em torno desse tanque um grande movimento de pessoas, natural de comércio, vendedores. Havia naquele lugar pestilências, porque questões de sanidade não eram muito fácil. Limpeza, banheiros, banho. Então era um ambiente hostil. E quem ia para lá só ia porque tinha muita necessidade. À espera de que, ao mover-se das águas, fosse o primeiro. E veja que situação. De um lado, traz uma grande esperança, e de outro, uma grande decepção. A esperança que ao mover-se as águas, alguém, e por que não eu? O primeiro, e quem sabe eu, o primeiro a entrar na água, ficaria curado. Mas depois que entrasse o primeiro, o segundo ficava molhado. E se fosse coxo, se fosse muito debilitado, ainda precisava que alguém lhe tirasse, porque não tinha esperança para o segundo. E é neste contexto que surge o Senhor Jesus indo para uma festa. Prezados, quem sai para ir a uma festa, sai com o ânimo preparado para a festa. Sai alegre, feliz. As irmãs se arrumam, enfeitam o cabelo, faz a chapinha, escova,
Os irmãos ajustam a gravata, dá um trato no sapato, afinal é festa, vamos festejar, alegria. E o que menos se quer entre uma festa, entre o meu lugar, entre aonde eu estou e a festa, o que eu menos desejo é um lugar inóspito, doentio, de dores e gemidos. E isto me chama a atenção, porque o Senhor Jesus, ele sai para ir à festa, mas no caminho ele desvia e entra em Betesda. Quem faria uma coisa dessas? Sair para uma festa e no meio passar por um lugar cheio de gente doente, suja, mal cheirosa, pedintes. Mas o Senhor Jesus chega lá junto ao tanque. Segunda coisa que me chama a atenção é que há lugares que o Senhor Jesus passou e que ele curou todos os enfermos. Outros lugares ele curou a muitos. Mas em Betesda, quando ele chega, voltemos ao texto, uma grande multidão de doentes de todo tipo. E o Senhor Jesus chega no tanque e ele vai em direção a uma única pessoa. Eu quero adiantar uma coisa aqui. O Senhor Jesus é aquele que vai a uma festa, mas ele desvia o caminho para ir em direção àquele que tem necessidade. Nesta noite, entenda que o Senhor Jesus resolveu passar por aqui. E se você tem necessidade, saiba que o Senhor Jesus, ele está vindo em direção à tua Betesda. Havia ali um homem, diz a Bíblia, que estava 38 anos enfermo. Pastor Júlio, quem contou para Jesus que ele estava ali há 38 anos? Quem disse? É importante que você entenda que o Senhor Jesus, ele olha para você e não precisa ninguém dizer nada. Ele te conhece. Ele olha para ti, ele sabe quem tu é. Ele sabe como você está. Ele sabe como você chegou. Ele sabe como você saiu. Ele sabe como foi a tua semana. Ele sabe como foi o teu dia. Ele sabe qual é a tua história. Não precisa ninguém sair dizendo, não. Ele olha para ti e ele conhece. Ele sabe por que você chora. Ele sabe por que você luta. Ele sabe por que você vive atribulado. Ele sabe qual os teus dilemas. Ele sabe qual a tua necessidade. E nesta noite ele vem na tua direção, e ele parou diante daquele homem, sabendo, diz a Bíblia, que ele estava ali há muito tempo. E ele faz uma pergunta um tanto interessante. Ele vai diante daquele homem e pergunta: quer ficar curado? Voltemos ao texto. Havia uma grande multidão, cego, manco, ressecado. Para quê? Esperando o movimento das águas. Por quê? Porque quando as águas eram movidas, o primeiro que ali descia era curado. Então aquele homem estava ali porque ele queria ser curado. E o Senhor Jesus chega para ele e pergunta: quer ficar curado? E tudo vai da maneira como você conversa com ele. E aquele homem, 38 anos enfermo, poderia olhar para Jesus e dizer:
Você está de brincadeira. Rapaz, olha onde eu estou. Olha o meu estado. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Mas me chama a atenção que quando Jesus pergunta para eles: queres ficar são? Ele olha para o Senhor Jesus, e a primeira palavra que sai da boca dele é Senhor. Senhor. Um reconhecimento do senhorio de Cristo, que Ele é Senhor. Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da nossa história, Ele é Senhor do nosso caminho, Ele é Senhor da nossa família, Ele é Senhor do nosso lar, Ele é Senhor de todas as coisas. E nós precisamos entender e reconhecer que Ele é Senhor. Aquele homem diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue na água. Então, ele está dizendo: quando a água se move, eu tento, eu quero, eu me esforço, eu até dou um impulso, mas eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me lance na água. Assim, quando eu vou, outro já foi, e me resta voltar para o mesmo estado e esperar de novo o movimento das águas. Por isso eu disse: expectativa, frustração. Expectativa de alcançar, expectativa de mudar o quadro, expectativa de transformar, frustração de voltar para o mesmo lugar, da mesma maneira, da mesma forma, ver outros sendo abençoados, vendo outros sendo curados, e ele diz: Senhor, não tenho ninguém. Ei, escute, se você não tem ninguém, é para você que Jesus parou nesta noite. Eu não tenho ninguém que me ajude, é para você. Eu não tenho ninguém que me socorra, é para você. Eu não tenho ninguém que me ampare, é para você. Eu não tenho ninguém que me estenda a mão, é para você. Eu quero mudar de vida, é para você. Eu quero transformar, é para você. Eu quero mudar a minha situação, é com você. É com você que já viu tantos sendo mudados, tantos serem transformados, tantos e tantos, e a frustração de ver. E eu não consigo mudar, eu não consigo transformar, eu não consigo cumprir, eu não consigo ser fiel, eu não consigo viver uma vida escorreita, eu não consigo viver uma vida de santidade. É para você que o Senhor Jesus parou. Se você não tem ninguém que te ajude, é para você. Talvez você entrou aqui enfermo, e a tua enfermidade chegou ao momento que você diz: ninguém mais, nem a medicina, nem a ciência, nada. Então saiba, é para você que Jesus veio nesta festa. E ele disse: Senhor, não tenho ninguém. Ao que o Senhor Jesus disse: então, toma a tua cama e vai para casa. E no mesmo momento, nos diz a Bíblia, que ele pulou, pegou a cama. Pensa, irmão, 38 anos o cara ali, jogado, coxo, não andava, movimentos limitados. Ele relata: quando eu quero ir, o outro já foi. E o Senhor Jesus disse: levanta. E ele levantou. Pega a tua cama. O esforço para pegar a cama, debilitado, juntou a cama. E Jesus disse: agora vai embora. E lá se foi ele, com a cama nas costas. Foi embora. Aleluia, aleluia. E sabe o que? Dá-nos a entender que o Senhor Jesus desapareceu.
E ele não curou mais ninguém naquele lugar. Me chama a atenção uma grande multidão, mas Jesus para um. Aleluia. Nesta noite, este um pode ser você. Aleluia. Que ele vai na tua direção, conhece o teu estado, conhece a tua situação, e ele para diante de ti. Filha, filho, queres ficar são? Tudo depende como você vai reagir à palavra. Aquele homem disse: Senhor, se você nesta noite fizer como aquele homem e trouxer do fundo do teu coração uma humilhação, dizendo Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, a misericórdia do Senhor, ela pode te alcançar de uma forma extraordinária. Portanto, se você não tem ninguém que te ajude, fique de pé. Se você não tem ninguém que te estenda a mão, fique de pé. Se você não tem ninguém que te socorra, fique de pé. Se você entrou aqui nesta noite precisando de uma provisão de Deus, dizendo não há quem possa, fique de pé, porque o Senhor Jesus veio para encontrar contigo. Aleluia. Eu não sei qual a tua situação, e a mim não interessa, não importa saber, porque o Senhor Jesus, quando Ele te olha, Ele vê. Quando Ele te olha, Ele conhece. Quando Ele te olha, Ele sabe. Quando Ele te olha, Ele te entende. Ele sabe por que você é assim, por que você está assim, por que da tua situação, quanto tempo você está assim. Aleluia. E porque Ele te conhece, nesta noite Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aí no teu banco nós vamos orar, e a primeira coisa que você vai dizer nesta noite, antes de qualquer outra coisa, você vai dizer o quê? Senhor. E depois de dizer Senhor, você vai reconhecer que Ele é Senhor na tua vida, na tua causa, na tua situação, no teu lar, na tua família. Vamos a um minuto de oração. Feche os teus olhos. Ei, esta oração é sua, não é minha. Ore e diga: Senhor, aqui estamos nesta noite, e muitos dos meus irmãos têm percorrido caminhos e têm buscado amparo, têm buscado auxílio, têm buscado ajuda em tantas coisas, e não têm conseguido trazer para dentro do lar a paz esperada, o apaziguamento dos filhos, a provisão do lar. Não tem conseguido prosperar, não tem conseguido mudar de vida. Senhor, muitos dos meus irmãos e irmãs têm tentado ser fiel, mas não consegue. Tem buscado, mas não consegue. As lutas, as artimanhas, as propostas, os laços de Satanás têm frustrado a tantos que se levantam na expectativa e voltam na frustração de não conseguir. Senhor, aqui está irmão e irmã, enfermos,
doentes, acometidos de enfermidades. Tu sabe quantos saíram de casa com dores. E quem sabe a medicina já tem encerrado. Não há mais esperança. Senhor, não temos quem nos socorra. Mas reconhecemos o teu senhorio sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E no nome de Jesus, eu oro agora sobre cada um deles, para pedir que a tua mão se estenda. Toca, Jesus, na vida, toca no ser, toca no teu filho, na tua filha. Que esta noite seja a noite que ele vai levantar, tomar o leito e ir embora para casa, completa, perfeita, totalmente transformado. Aleluia. Aleluia. Eles esperavam tanto tempo o movimento das águas, mas naquele dia a água viva foi até ele. Beba desta água que é Cristo. Beba desta água que é Cristo. Ele está aqui. Aleluia. Esta, irmãos, é a introdução da mensagem apenas. Eu tenho alguns minutos, eu quero entrar na mensagem da Santa Ceia. Permaneça em pé. Abra sua Bíblia, João, capítulo 5. E agora eu vou pregar um pouquinho. Capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peques mais, para que pior coisa não te sobrevenha. Esse texto que nós lemos conta a história de um paralítico que estava em Betesda. E um dia Jesus, indo para uma festa em Jerusalém, desviou-se da festa e foi a Betesda. Encontrou ele lá, 38 anos, sofrendo, doente. Jesus disse para aquele homem: queres ficar são? E ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me lance no tanque. E Jesus disse então: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. No mesmo momento a cura operou-se. Eu tenho convicção total que alguns de vocês hoje foram curados, foram tocados, foram sarados, foram sanados, foram mudados, foram abençoados. E Jesus está na festa agora. E quem ele encontra na festa? O rapazinho do tanque. E como quem vem de lá para cá esbarra, né? Oh, você aqui? E eu imagino uma conversa: pois é, Senhor, estou aqui. Eu fiquei 38 anos, eu não podia sair, eu estava lá no tanque, mas aí o Senhor me curou. E Jesus: pois é, eu vejo que você está bom. Bom, Jesus. Pois então, meu filho, vai e não peques mais, para que pior coisa não te sobrevenha. Jesus estava revelando para aquele homem o motivo da sua enfermidade. E por que ele ficou 38 anos na cama? São as chamadas enfermidades amartiagênicas, aquelas que vêm em decorrência do pecado. Veja, existe a enfermidade natural, existe a enfermidade espiritual, não vou entrar em nenhum aspecto, e existe, por último, a enfermidade amartiagênica, que é aquelas que vêm por causa do pecado.
E Jesus disse para aquele homem: olha, não peca mais, para que pior coisa não te aconteça. Então eu estou dizendo aos senhores que muitas das enfermidades que se apegam ao homem, não digo que todas são, eu não estou dizendo que é o seu caso, eu estou dizendo que a Bíblia diz que muitas enfermidades se apegam ao homem por causa do pecado. E se você não tratar o pecado, a doença não sai. Ai, pastor, mas que coisa estranha, nunca ouvi. Pois bem, você ouviu todos os meses você ouve. E nós vamos então a 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Portanto, nesta mensagem que eu vos trago, a primeira foi a introdução. Esta é a mensagem da ceia. Antes de tomar o pão, antes de tomar o cálice, eu e você precisamos ter 1 minuto para tratar com Ele. Fique de pé uma vez mais e nós vamos orar agora. Para que, se o Espírito de Deus falou contigo, Ele te levou lá na origem, e você precisa tratar a origem deste mal. Quem disse foi Jesus: não peca de novo, porque coisa pior pode acontecer. Paulo diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e muitos doentes. Então, nós já oramos para o Senhor Jesus curar no aspecto físico, e agora eu quero orar para que no aspecto espiritual o sangue de Jesus venha sobre a tua vida. Aleluia. Para tratar, para curar. E assim você vai lançar a tua mão sobre o pão e sobre o cálice do Senhor. E quando você tocar no pão, quando você tocar no cálice, você vai dar glória a Deus, cheio do Espírito Santo. Fecha os teus olhos para uma oração que ninguém precisa ouvir. Esta oração é você e Deus. É a oração que o pai não precisa ouvir. É a oração que o marido não precisa ouvir. É a oração que a esposa não precisa ouvir. É a oração que o filho não precisa ouvir. É uma oração que você precisa, tu e ele, agora, tratar a tua vida. E ore para que o sangue de Jesus seja o vetor de cura espiritual sobre a tua vida. Te louvamos, Deus, por aquilo que a palavra já fez nos corações. Esse reconhecimento que só o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que quando nós julgamos a nós mesmos, não somos julgados pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, perdoa, perdoa, perdoa todos aqueles que estão fazendo a sua própria confissão, porque há poder no teu sangue para nos purificar de todo pecado. Amém. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
se ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar